Muito bem, pessoal do GV Ensino, vamos à aula 23 do curso de Lógica de Programação, uma aula complementar, onde nós vamos ver como trabalhar com caracteres e literais, os tipos de dados caracteres e literais, e ainda trabalhar com múltiplos condicionais. Uma aula muito interessante e muito importante para você que está aprendendo a programar. Muito bem, então, para a gente entender melhor aqui o que eu quero passar para vocês hoje, não se esqueça do que nós vimos no começo. Para lidar com caracteres ou literais, ou seja, com tipos de dados que aceitam caracteres ou que aceitam conjuntos de caracteres, textos, que são os literais, devemos usar aspas. Vamos fazer um programa que informe o animal associado ao time digitado. Então, o usuário vai digitar o nome de um time de futebol e essa vai ser a informação de entrada. Então, reparem bem na diferença. Até aqui nós trabalhamos com informações de entrada do tipo inteiro e do tipo real, O usuário ele digitava um salário, ele digitava um número, digitava uma nota, enfim. Agora, nós vamos trabalhar com nomes, E o usuário vai digitar esse nome e nós vamos usar os condicionais, essa é a novidade dessa aula, nós vamos usar os condicionais para saber qual foi o nome que o usuário digitou. Então, vamos lá nesse pequeno exemplo dos times de futebol. Primeiro fluxograma com seu início, e a informação de entrada vai ser o nome do time, E depois que o nosso programa receber o nome que o usuário digitou, o nome do time digitado pelo usuário, nós temos uma condicional. Se o time for igual a Palmeiras, pessoal, reparem aqui nas aspas. Como Palmeiras é um nome, é um literal, é um texto, então nós temos que colocar ele entre aspas. Então, se o que o usuário digitou, se o time que o usuário digitou aqui em cima for igual a Palmeiras, então nós temos aí as duas possibilidades. Pode ser que sim, verdadeiro, pode ser que não, falso. Se for verdadeiro, ele vai exibir na saída a palavra porco, dizendo que o time digitado, o animal associado é o porco. E se não, nada acontece. Depois nós temos uma outra condicional. Logo depois que a primeira condicional, a do Palmeiras, logo depois que ela acaba, nós criamos uma outra condicional para ver se o time digitado for o Corinthians. Se verdadeiro, escreve Gavião. Se falso, não faz nada. Por fim, uma terceira condicional após a condicional do Corinthians, que é se o time digitado for igual a Santos, pode ser verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, escreve na saída peixe, e se for falso, não faz nada. Fim do nosso fluxograma. Então, o foco dessa videoaula é mostrar para vocês, primeiro, que se eu for trabalhar com caracteres ou literais, eu tenho que colocar entre aspas, tanto na atribuição quanto na comparação. Atribuição nós já tínhamos visto antes, comparação estamos vendo agora usando condicional. E também estamos vendo múltiplos condicionais. O fim de uma condicional chama uma outra condicional. Quando uma condicional acaba, chama a próxima e assim por diante. Reparem numa coisa. Vamos supor que a pessoa digite Corinthians aqui na entrada. Então, nosso programa vai vir aqui e vai ver se o time for igual a Palmeiras. Como a pessoa digitou Corinthians, o time não vai ser igual a Palmeiras. Então, essa comparação aqui vai ser falsa e o programa vai vir por esse lado aqui, falso, onde vai cair aqui e vai comparar se o time é igual a Corinthians. Como a pessoa digitou Corinthians, essa comparação vai dar verdadeira, o programa vai vir aqui, vai exibir na saída a palavra Gavião e depois vai continuar aqui. Depois ele vai ainda fazer mais uma comparação. Se o time for igual a Santos, que a gente sabe que é falso, então o programa vai vir para cá, vai descer por aqui e vai chegar no final. Então, é assim que funcionam as múltiplas condicionais. Nesse caso aqui, não tem como o nosso programa executar mais de uma condicional, ou melhor, não tem como duas condicionais serem verdadeiras. Nosso programa sempre vai entrar em uma das condicionais e vai acabar não entrando nas outras. E pode acontecer também, é claro,
do nosso programa não entrar em nenhuma condicional. Por exemplo, se o time digitado for São Paulo, ele vai ser falso para Palmeiras, vai ser falso para Corinthians, vai ser falso para Santos e vai acabar o programa sem entrar em nenhuma condicional. Nenhuma condicional sendo verdadeira não vai exibir nada na tela. Ok? Então, é isso. Agora vamos pegar esse fluxograma aqui e converter ele para pseudocódigo no Visualk. Então tá aqui. Vamos então dar um nome para esse programa. Times Futebol. Opa, apaguei as aspas. Muito bem. Variável que nós vamos declarar aqui é time, que vai ser um literal. Ou seja, vai receber um texto. Uma palavra ou um conjunto de caracteres. Pode ser um texto, pode ser uma palavra só, enfim. E aí nós vamos pedir para o usuário digitar o nome do time. De um time de futebol, vamos especificar. E aí nós vamos ler e armazenar o nome digitado na variável time. Agora vão vir as nossas condicionais. A primeira condicional é se o time for igual a Palmeiras, então escreve porco. Então, se time for igual a, entre aspas, Palmeiras, tá? Então, aí nós vemos aqui, damos uns espacinhos para frente, né? Ou como eu tinha ensinado vocês, já coloco aqui o fim C, e aí aqui eu volto e escrevo o que vai acontecer se o time for Palmeiras, no caso ele vai escrever porco, e aí acabou o fim C. Depois agora o outro condicional, se o time for igual a Corinthians, então pulo duas linhas, fim C, volto e escreva Gavião. Muito bem. Fizemos então as nossas duas condicionais. Primeiro ele compara se o time é igual a Palmeiras, depois ele compara se é igual a Corinthians e por fim ele vai comparar se o time for igual a Santos. Então, pulo duas linhas, fim C, volto aqui e escreva peixe. Aí, esse é o nosso programa, né? Eu só queria enfatizar bem essa questão aqui do uso das aspas, porque se eu colocar assim, ó, se time igual a Palmeiras, o que ele vai entender? Ele vai achar que Palmeiras é o nome de uma variável, e não existe nenhuma variável chamada Palmeiras. Ele estaria achando que eu estou comparando duas variáveis, mas não é isso que está acontecendo. Se eu quiser que ele compare esta variável com um nome específico, esse nome tem que vir entre aspas, tá? Então, se o time for igual a Palmeiras, a palavra Palmeiras. Então, como eu estou me referindo a uma palavra, a um literal, né? Então, vem entre aspas. Se fosse a uma variável, então aí viria sem aspas, tá? Mas nós não criamos nenhuma variável chamada Palmeiras, então vai ser assim mesmo. Vamos executar para ver como é que funcionou. Eu vou digitar aqui Corinthians. E olha só que beleza, Gavião. Perfeito, fim da execução. Vamos digitar agora Santos, peixe, ótimo, muito bom. E agora vamos digitar Palmeiras, porco, show de bola. Vamos digitar São Paulo, como eu tinha comentado com vocês. São Paulo, não aconteceu nada. Perfeito. Então, o nosso programa ele checa uma de cada vez. Primeiro se o time é igual a Palmeiras, depois se é igual a Corinthians, depois se é igual a Santos. Caso uma delas seja verdadeira, ele entra na condicional e executa o que está lá dentro. No caso aqui é só escrever o nome, né, do animal. E, como vocês viram, a gente escreveu São Paulo. E no caso de São Paulo, todas as condicionais ficaram falsas, né? Então ele viu que não é Palmeiras, viu que não é Corinthians, viu que não é Santos e aí acabou o programa. Então é isso, pessoal. É assim que a gente usa as condicionais para comparar um valor de uma variável com o valor de um literal, com o valor de um texto ou mesmo de um caractere. Se fosse só um caractere também seria a mesma coisa, só que vocês lembram que a variável do tipo caractere armazena apenas um caractere, enquanto que o tipo literal pode armazenar mais um ou mais de um, ok? Mas não muda nada a forma de trabalhar com elas. Perfeito? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido
a nossa videoaula. Essa aqui foi a videoaula número 23 do curso Lógica de Programação, gvensino.com.br. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau!